nós convidamos você para acolher a Rita de Cássia, que já está aqui conosco, perto de nós. Ô Rita, que alegria mais uma vez acolhê-la aqui em nome da nossa associação. De manhã você falou um tema que nos tocou muito, a cura das emoções. E agora sobre a família, né? A cura da família, que precisa também de cura. Nós vamos cantar ao Espírito Santo junto com o Ministério Excelsis, e você prega e reza por nós, irmã. Vamos levantar os braços. Espírito Santo de Deus, vem. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Suspira por ti. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Oh, vem tempestuoso, vem nesse lugar. Fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem ao vento. Oh, vento impetuoso, vem nesse lugar. Fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. E nós pedimos mesmo, Espírito Santo, que você sopre neste lugar, que você possa soprar agora em cada casa, cada lugar aonde essa palavra for direcionada. Que o Senhor Espírito Santo sopre sobre nós e tire toda a poeira que está sobre nossa vida, todas as cinzas que estão insistindo em ficar na nossa vida, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que já Deus não quer que mais faça parte da nossa vida. Espírito Santo, vem com seu vento impetuoso e sopra sobre nós, nos levantando de toda a cadeia, de toda a cateva de jugo, toda a insídia satânica, tudo que tem dominado os seus filhos, tudo que nos aprisiona, tudo que nos impede de sermos pessoas novas, geradas no Espírito. Espírito Santo, nós pedimos o renovo do batismo na nossa vida. Renova em nós as promessas do batismo, que nós possamos ser fortalecidos pela tua graça. Espírito Santo, sem ti nós não podemos, sem ti nós não conseguimos nos levar ao Pai, ao Filho. Portanto, vem Espírito Santo, vem vento impetuoso, que abra os céus, que os céus se abram mesmo nessa tarde, e que todas as bênçãos que Deus tem reservado para os filhos dele sejam derramadas agora, em nome de Jesus. Sopra, sopra. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome.
obrigado, Espírito Santo, por tudo que você está fazendo. O Espírito Santo me mostra adentrando em muitas casas, casas que estavam destruídas pelo desamor, pelo desafeto, pela incompreensão, por todos os males. O Espírito Santo está exorcizando da nossa vida os males enviados pelo espírito maligno que se opõe à presença do Espírito. E o Espírito Santo agora é adentrando a sua casa, adentrando o seu lar. Mais do que isso, renovando em você tudo aquilo que Deus tem de promessa para você. O Senhor me mostra muitas pessoas que estão desacreditadas das promessas. Promessas que Deus fez para você e que você já desacreditou, que você já desistiu, que você já abriu mão. O Espírito Santo agora ressuscita dentro de você as promessas para a sua vida. O Senhor me mostra uma mulher, você já é de idade avançada e você está com um desejo no coração de procurar uma faculdade, de se formar. É um sonho seu enterrado. E você pensa no seu coração, mas isso é tarde demais para mim. O Senhor Espírito Santo vem falar para você, não é tarde. Deus tem uma obra para realizar na sua vida, através dessa profissão, que você confie nele. O Senhor Espírito Santo está neste momento exorcizando muitos que estavam assim cativos de Satanás, cativos nas mãos do inimigo. Você não tinha mais ânimo para levantar da sua cama. Quando você ia levantar da sua cama, era como que algo te puxasse para ela. Você não tinha mais coragem de enfrentar o dia, de se levantar. Mas hoje, o Espírito Santo, você está aí deitado neste momento, e o Espírito Santo está te tocando nesta hora, está te libertando, e você vai ter ânimo após esta pregação. Você vai se levantar, você vai ter uma vida nova, você vai trocar as suas vestes, você vai trocar o forro da sua cama, você vai tomar banho. Uma pessoa que há dias não toma banho, há dias não levanta da cama, há dias não tem vontade de viver. O Senhor me mostra uma mãe. Você teve o seu neném faz pouco tempo e você está com depressão pós-parto, você está com repulsa do seu filho, você não consegue dar de mamar para ele, e isso está causando uma tristeza tão grande no seu coração, um conflito interior, e todas as pessoas perto de você tentando ajudar, mas você fica cada dia mais confusa. O Espírito Santo agora te visita, mulher, e ele te liberta dessa opressão maligna que está se servindo dessa depressão para tirar de você a alegria de ser mãe, a alegria de amamentar o seu filho, que tanto você sonhava com isso. O Espírito Santo está te libertando nesta hora. O Senhor me mostra uma mulher internada na UTI, você está aí orando pela sua esposa, ela está internada, e você, marido, você esposo, está desesperado pela sua esposa, pedindo mesmo a Deus um milagre, porque diante dos médicos já não existe mais possibilidade da sua mulher se salvar desta doença, desta enfermidade. Mas o Espírito Santo agora visita este lugar, e ele levanta a sua esposa, e ela sairá desta situação, ela voltará para o teu lar, diz o Senhor. Muito obrigado, Deus Espírito Santo. Amém? Deus vai fazendo muito mais no nosso coração, né? Eu vou agora, neste momento, falar sobre a cura, né, na família, dar o testemunho com um dos meus irmãos, né, e que depois a gente vai também para esse momento de cura e de libertação. Então, eu sou nascida numa família de 8 irmãos, né, que vivos, né, que foram assim gestados, e completou-se a gestação, mas 2 irmãos que morreram, né. A minha primeira
irmã morreu um pouco antes de nascer, e o último neném foi gestado nas trompas e não pôde se concluir essa gestação, senão nós seríamos em 10 irmãos. Então, uma família muito grande, né? Eu sou a 8ª filha. E assim, era normal, né, na época, antigamente, né, a mãe e o pai ter um filho logo em seguida do outro. Então, minha mãe foi assim, né, como eu disse anteriormente. Ela se casou muito nova, com 14 anos, e ela foi tendo um filho atrás do outro, né? E o meu pai, na época, ele tinha 18 anos quando eles se casaram. E minha mãe, né, segundo o que ela contava para a gente assim, o meu pai até então não era um homem agressivo, não era um homem viciado no alcoolismo, mas desde que eles se uniram, desde que eles se casaram, né, ela fugiu para casar, eles moravam numa cidade, foram morar para outra cidade, e por fim depois os meus avós vieram e compraram o terreno aonde até hoje é a casa onde o meu pai mora, né? Minha mãe já faleceu faz 2 anos, mas o meu pai ainda vive nesta casa, neste terreno aonde os meus avós adquiriram para eles. E foi uma vida muito difícil. Meu pai, então, desde que se casou com minha mãe, ele já entrou, né, no vício do alcoolismo. Eu acredito que, claro, que ele bebia, mas naquela época também minha mãe não tinha muito conhecimento, não ficava muito tempo namorando, logo já se encontrava, já casava. Então, claro que eu acredito que meu pai já bebia, mas com essa vida de casado, né, irmãos? Porque uma coisa que é muito importante falar sobre família, né? A família é o maior desafio, né, de todos os tempos. É onde mais o inimigo vai atacar, é onde ele vai tentar destruir a família, e muitos serão atacados e muitos não conseguirão resistir. Isso não significa que a gente é incompetente, que a gente não consegue, né? Mas é uma luta muito árdua, aonde se você for tentar com as suas armas humanas, é fadado que você vai perder essa guerra. Por isso eu, quanto ministeriada, eu sempre insisto, né, para todos os casais, na minha própria casa, né, que nós devemos orar muito, porque não adianta só um orar, não adianta só a esposa orar, né, só o esposo. Claro que se você é o único que ora, você deve continuar orando, mas o propósito é que, para que se mantenha uma família, que todos ali lutem pela família, né, que todos ali perseverem. E meu pai e minha mãe, muito novinhos, né, eles nem tinham sido educados numa religião. Então, meu pai já começou no vício do alcoolismo. E o meu pai, além de alcoólatra, né, ele era muito agressivo. Muito, muito, muito agressivo mesmo, né? O meu pai, ele fazia coleção de armas, né? Então, minha casa sempre ela foi muito cheia de armas, nenhuma com porte, né? E não sei se, com certeza, assim, infelizmente pelo fato, o meu pai, ele era muito amigo do delegado da cidade onde a gente morava. Eles eram amigos íntimos, a ponto assim de que a gente viajava junto com o delegado, com os filhos dele e tal. Então, sempre que meu pai, né, fazia algo de errado, ele tinha a possibilidade de se safar. Então, isso fazia com que ele não tivesse nem medo das coisas que ele fazia. Então, infelizmente, meu pai, ele, né, possuía armas, e qualquer situação que acontecesse de desavença, o meu pai já naturalmente, né, nós da nossa família, a gente tem esse gene, né, do meu pai, assim, muito forte. Nós todos temos um temperamento muito forte. E o meu pai, se ele bêbado fosse contrariado, ele realmente, assim, tentava matar. E infelizmente, assim, meu pai atirou em muitas pessoas, foi preso em flagrante, atirando assim em pessoas, né, próximas à minha casa. Sempre foi muito violento, e ele saía correndo atrás da gente assim, com facão, com revólver, com espingarda. Então, a nossa vida, a minha como a dos meus irmãos, foi uma vida muito conturbada. A gente tinha assim desespero, medo da morte, né? Nós tínhamos medo de dormir, porque meu pai chegava bêbado todos os dias em casa, e o medo de que ele nos surpreendesse ali todos dormindo. Então, a gente tinha a nossa
a gente era desperto, então qualquer barulhinho nos acordava. Até hoje eu sou assim, eu tenho um sono muito leve. Mas, diante de toda esta situação, eu tenho 2 irmãos, né? Somos em 6 mulheres e 2 irmãos. E o meu primeiro irmão, né, que é com quem eu vou dar esse testemunho, o Carlos, o nome dele. Ele, por causa, né, de toda essa situação da agressividade do meu pai, né, ele sempre ficou muito a favor da minha mãe, e o meu pai sempre rejeitou esse meu irmão por causa disso, por causa dele ser diferente do meu pai. Esse meu irmão não gostava assim de traições, e o meu pai sempre traiu minha mãe, sempre maltratou a minha mãe, todos nós. Ele tratava nós mulheres como se nós fôssemos objetos. Ele levava homens lá em casa, e por muitas vezes as minhas irmãs mais velhas, né? E a gente era aliciada pelos amigos dele. Passamos uma infância muito difícil, né? Então a minha casa vivia cheia de homens, e infelizmente eles cometiam, né, assédio para cada uma de nós, a mim inclusive. E o meu irmão, né, meu irmão Carlos, ele tinha uma revolta muito grande do meu pai por causa disso. E minha mãe, ela sempre foi muito, apesar dela bater de frente com isso, causava muitas quase tragédias, né, de a gente ter que entrar na frente dela para defendê-la, porque meu pai muitas vezes a esfaqueou, muitas vezes agrediu minha mãe, então a gente vivia nessa situação. Mas um dia, a minha mãe, achando que estava preservando o meu irmão dessa situação, ela deu o meu irmão para minha avó criar, né, a mãe dela, porque a minha avó, ela era sozinha, ela era sozinha com o meu avô, já tinha criado os filhos, né, que era minha mãe mais uma irmã e mais um filho adotivo. Então minha mãe pensou que estava fazendo uma coisa boa. Por que eu digo isso, irmãos? Porque tem muitas coisas na sua vida que pessoas fizeram com você, situações que feriram o seu coração, mas que você pode agora entender que às vezes aquela pessoa não fez por mal, ela fez aquilo para você achando que era o melhor para você. Quando minha mãe deu esse meu irmão para minha avó, no pensamento dela, ela estava fazendo algo de bom para o meu irmão, para preservar ele daquele ambiente tão terrível que a gente vivia, porque com a minha avó, meu irmão tinha tudo, né? Ele foi criado como filho único. Ele tinha o quarto dele, né? Lá já na minha casa não, era 6 mulheres dormindo com os 2 irmãos tudo junto, no mesmo quarto, muitas vezes assim, na mesma cama. Era uma situação de pobreza muito grande. Então minha mãe o deu. Só que no coração do meu irmão, né, do Carlos, ele se sentiu completamente rejeitado. Ele achou que minha mãe deu a ele porque ele não era querido, ele não era amado, ele não era importante. E minha mãe, né, em toda aquela vida tão triste que a gente vivia, de tanta conturbação, quando ela deu ele para minha avó, ela realmente não o tratou mais como filho. Ela simplesmente o tratou como se fosse uma pessoa distante, né? E esse meu irmão foi crescendo nesse ambiente. Só que assim, irmãos, Deus, ele faz uma coisa na vida da gente. Tudo aquilo que está mal resolvido, a sua história vai virar, e Deus vai permitir que volte no ponto, para que você seja curado. E isso é terrível, porque muitas vezes a gente não quer enfrentar a dor. A gente não quer enfrentar aquela ferida. Quantas feridas no meu coração que eu não quero enfrentar, porque dói, porque machuca. E é assim com todos nós. Você pode perceber na sua vida que às vezes você tenta sair de uma situação, mas ela se repete. Às vezes você tem uma amizade, aquela pessoa faz algo com você e você, né, termina aquela relação, termina aquela amizade. Quando você vai para outra amizade, aquilo vai se repetir, porque na verdade Deus quer que você enfrente a sua dor e que você supere aquela ferida que não foi fechada, né? Senão nossa vida não produz, né? E foi assim que aconteceu com o meu irmão. Passaram-se muitos anos, e esse meu irmão, como eu disse para vocês no começo, a gente morava no mesmo terreno. Eram 3 casas, era a casa dos meus pais, a casa da minha tia, que era irmã da minha mãe, e a casa dos meus avós. Então meu irmão, ele cresceu, ele começou a trabalhar fora, e ele passava todo dia em frente à nossa casa, só que assim, ele nem olhava do nosso lado. E eu era menininha ainda,
E como eu falei para vocês, né, eu sempre sou muito entusiasmada e eu amo as pessoas assim com muita sinceridade, com muita verdade mesmo, né? E principalmente aqueles que são da minha família, né? E eu assim, eu não aceitava aquela situação do meu irmão ser distante da gente. Então meu irmão passava na rua e eu ia ao encontro dele, tentava cumprimentá-lo, mas o meu irmão odiava a todos nós, odiava, né? Da mesma forma como ele se sentiu rejeitado, ele rejeitou a nossa família. Então assim, se eu passasse na rua, ele fingia que não me conhecia, e eu sempre tive muito orgulho desse meu irmão. Nós tínhamos muito pontos em comum. Meu irmão sempre foi uma pessoa que vaidoso, cuidava de si, ele era, né, bonito, né? Sempre cuidou do corpo dele, das vestes deles, uma pessoa muito caprichosa mesmo, né? Então eu tinha orgulho dele. Quando eu estava andando na rua, que eu via assim, estava com um amiguinho, eu falava, meu irmão. Só que quando eu ia ao encontro dele, ele se esquivava, e assim foi durante muitos anos. Até que quando minha avó morreu, esse meu irmão, ele foi expulso da casa pelo meu avô, porque meu avô também, como meu pai, era um homem muito violento, muito agressivo e prostituído. Então, quando minha avó morreu, né, o meu avô já tinha casos extraconjugais com a minha avó viva. Então, quando ela morreu, ele se viu realmente na possibilidade de levar outras mulheres, só que o meu irmão, a mesma moralidade que ele pregava na minha casa e que fez o meu pai o odiar, a mesma forma o meu avô começou a odiar o meu irmão e expulsou ele de lá. Então imagina o sentimento que o meu irmão tinha de tristeza, de revolta, porque ele não era querido por ninguém, né? O sentimento que o meu irmão tinha era de que ninguém o amava, ninguém, né? E quando minha avó morreu, que era a única pessoa que ele tinha como uma referência na vida dele, né? De alguém que o amasse, porque minha avó expressava muito o amor dela por ele, ele ficou totalmente destruído, tendo que voltar humilhado para a casa dos meus pais. E aí então ele era muito revoltado, ele se trancava no quarto por dias, ele não tinha relação nenhuma com a gente. Se a gente fosse tentar conversar com ele, ele agredia a gente com palavras, porque da mesma forma, né, como ele foi rejeitado, então assim, ele também tratava a gente muito mal, muito. A mim e as minhas irmãs. E como era tudo mulher, então assim, o tratamento dele com a gente era de muita agressão, agredia com palavras ofensivas, né? E no fundo, claro que a gente entendia que ele queria o nosso bem, mas, por exemplo, se a gente fosse sair para trabalhar, se a gente fosse sair, na época tinha um clube na minha cidade, né? E às vezes as minhas irmãs iam no clube, né? Eu também, quando jovenzinha, comecei a frequentar. Então, ele sempre insinuava que a gente ia lá para fazer alguma coisa errada, enfim, uma história muito pesada. Só que assim, eu sempre tentei me aproximar dele. Até que quando eu passei por esse processo, que eu conheci a renovação carismática católica, aí mais ainda entendendo, né, que ele tinha uma ferida interior, eu tentei me aproximar. E o meu irmão, ele odiava o dia do aniversário dele, né? No dia do aniversário dele, se você o cumprimentasse ou falasse parabéns para ele, né, ele iria te agredir, né? Minha família era toda assim, na agressão de palavras, tal, tudo, e ele iria agredir. Só que assim, mesmo, né, com tudo isso, eu sempre tentava uma aproximação. E ele tinha uma revolta, porque assim, minha mãe nunca deu realmente festa para nenhum filho, né, por todas as condições. O único filho que tinha festa era o meu irmão mais novo, né, o Arnaldo, porque ele nasceu no dia 31 de dezembro. Então, querendo ou não, era virada de ano, então sempre tinha festa mesmo, e acabava cortando um bolo para ele. Então, esse meu irmão, o Carlos, ele se sentia totalmente menosprezado e, mais do que tudo, comparado com esse meu irmão, que era o caçula, que era tratado aí de forma bem diferente pelo meu pai, né? Meu pai só considerava esse meu irmão mais novo, e isso foi gerando muita revolta. Enfim, aí eu comecei a me aproximar dele, né? E mostrando Deus para ele, falando de Deus para ele, mas toda vez que eu falava de Deus, né, que eu tentava tocar o coração do meu irmão para que ele fosse curado, para que ele perdoasse meu pai e minha mãe, ele
né, se esquivava. Ele falava: Rita, não tem como, é muito difícil, tudo que eles fizeram, eles não me amam, né? Meu irmão não conseguia chamar minha mãe de mãe, nem meu pai de pai, né? Chamava pelo nome deles, e era assim uma relação muito distante. Mas eu também compreendia, meu irmão. E uma coisa que você precisa fazer, se você quer ajudar as pessoas, é não exigir delas mais do que elas podem dar. Você precisa conhecer a história das pessoas. Cada um de nós tem uma história. E o triste, irmãos, que mesmo nós, da igreja, a gente vai para a igreja e dificilmente um irmão sabe da história do outro. Dificilmente um irmão compreende a história do outro. A gente vai na igreja e finge que todo mundo é tudo bonzinho, que todo mundo está tudo bem, quando na verdade não, né? Se a gente foi para lá, eu mesma fui por causa das dores, por causa de tanto sofrimento, eu fui buscar em Deus, né, esse socorro, esse auxílio. Mas muitas vezes você tem que, né, fingir que, nossa, que sua vida é perfeita, tal. E graças a Deus, né, eu não sou assim. Eu não acho que isso é o caminho. Eu acho que a gente precisa realmente mostrar que a gente tem feridas, a gente tem dores, a gente tem machucaduras, e a gente precisa ser respeitado nos nossos limites. E assim eu respeitava meu irmão, nunca exigi dele, nunca falei: olha, você é obrigado a perdoar seu pai, você é obrigado a perdoar sua mãe, você tem que perdoá-los, porque a pior coisa que tem, irmão, você exigir de alguém algo porque você não sabe a dor do outro. Esses tempos atrás eu estava com uma personal trainer, né, que é uma amiga minha, e ela estava me ajudando a fazer uns exercícios, e eu falava para ela: mas como que os médicos sabem a dor, né, que o outro está sentindo? E ela falou isso, ela falou: se é uma coisa que a medicina não sabe medir, é dor. Por isso que quando você vai no médico, o médico pergunta para você assim: de 0 a 10, quanto está a sua dor? Porque, irmão, só você sabe o quanto está doendo. Ninguém pode chegar na sua história de vida e falar para você: não sinta dor. Não, o que você passou, eu passei pior do que você, então você devia aceitar isso. Não, porque dor é dor. Dor não se mede. Dor sabe quem passa. Então eu sempre compreendi a dor do meu irmão. E também compreendi sempre a dor do meu pai e da minha mãe. Eu sei que eles tinham muitos limites, casaram, atropelado, uma vida de miséria. Como, irmão, ajustar tudo isso? Tem muitos fatos na nossa vida que influenciam as nossas relações. Não adianta uma pessoa falar que ela não está bem financeiramente e o resto das outras partes da vida dela vai estar bem. Não vai, porque uma coisa influencia a outra. Quantas histórias de pessoas que vieram de lá, de outro estado para São Paulo para tentar uma vida, abandonaram pai, mãe, filhos. Então são histórias, né? E o meu irmão tinha a dele. E aí, então, compreendendo e buscando, e cada ano, né, o Senhor me falava assim: olha, né, se aproxima e no dia do aniversário dele, faça alguma coisa por ele. Então, chegava dia de aniversário, eu sabia que ele gostava muito de lasanha, né? E aí eu ia lá, né, de propósito, levava uma lasanha para ele, falava assim: olha, Carlos, hoje eu fiz uma lasanha para você, né, tal. Não tocava diretamente no assunto do aniversário, mas no dia do aniversário eu fazia uma coisa especial para ele. No outro ano, eu ia lá, comprava um perfume para ele. Eu gosto muito de dar perfume para as pessoas, né? E eu dava um perfume para ele, e aí ele foi se abrindo, né, juntamente com isso, a nossa relação. A gente tinha muita amizade, a ponto de ele desabafar comigo sempre, né? E aquele nosso carinho, nosso amor, ele foi crescendo muito, até que quando, em 2010, né? 2010, o Senhor falou muito forte no meu coração, falou assim: esse ano eu quero que você dê uma festa de aniversário, né, para o seu irmão, uma festa mesmo. E aí, então, né, o aniversário dele é de 24 de outubro, e o Senhor me colocava assim no coração para eu fazer a festa já no início do mês de outubro, no início do mês. E eu cheguei para os meus outros irmãos e falei assim: olha, Deus está colocando no meu coração para a gente fazer uma festa, né, de aniversário para o Carlos. E aí os meus irmãos falaram assim: Rita, mas ele odeia o aniversário dele, se a gente for lá, ele vai agredir a gente, ele vai ficar bravo com a gente. Eu falei: não, eu tenho certeza que ele vai aceitar, porque está vindo muito forte isso no meu coração. E aí, um dia antes, eu fui na casa dele, né, desse meu irmão, e falei para ele, falei: Carlos,
nós queremos fazer uma festa de aniversário para você, né? Você aceita a festa? Ele falou assim, não, Rita, eu aceito sim. E a vida desse meu irmão sempre foi muito conturbada. Nessa época ele estava morando sozinho, desempregado. Esse meu irmão não conseguia se estabilizar em emprego algum. Ele era muito inteligente. Ele começou a fazer advocacia, não conseguiu concluir. Todo emprego que ele arrumava, ele perdia. Por quê? Porque ele tinha dificuldade nos relacionamentos. Porque como ele não foi criado numa família, com aquele sentimento de abandono que ele tinha, fazia com que ele não conseguisse se relacionar. Ele, infelizmente, ele era antissocial, né? Todas aquelas feridas. E, infelizmente, não passou por um processo de cura. Minha mãe nunca levou ele num psicólogo, nunca levou ele também assim na igreja. Enfim, a minha família toda machucada, que cada um só olhava para si e não conseguia cuidar do outro, né? E eu também, nas minhas limitações, tentava cuidar de cada um como eu conseguia também, nas minhas misérias, porque eu também tenho feridas, né? Mas aí, esse meu irmão morava sozinho. Eu cheguei para ele e falei, Carlos, você aceita que a gente faça um aniversário para você? Ele falou assim, eu aceito. Ele aceitou assim de pronto, né? Aí fui comunicar a cada irmão, né? Nessa época eu já era casada, tal, tudo. E eu também estava passando por uma situação muito difícil financeira, uma vida também de pobreza. Mas eu falei assim, eu vou fazer o bolo, né? E aí cada irmão leva um pouquinho de coisa. E foi uma bênção. Chegamos lá no outro dia na casa dele. E ele ficou tão entusiasmado, e aquilo era um milagre, porque, como eu falei, durante 44 anos, ele nunca, assim, né, deu abertura para que a gente pudesse estar ali comemorando alguma coisa com ele. E aí, naquele dia, eu chamei ele no quarto, e assim, abrindo um parênteses, né, que eu esqueci de falar, 3 meses antes desse dia do aniversário dele, Deus me pediu para que eu acordasse todas as madrugadas, às 3 horas da manhã, porque é de costume meu já acordar mesmo, mas que esses 3 meses eu ficasse em oração só por esse irmão. E durante todos esses 3 meses, todo dia eu rezava o terço da misericórdia por esse meu irmão, o terço da libertação, e pedia para Deus, para que Deus pudesse perdoar todos os pecados desse meu irmão e os pecados que as pessoas cometeram contra ele, porque meu irmão foi muito abusado, né, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu avô, pelos tios, pessoas que o ofenderam completamente e nada dava certo na vida dele. Aquilo me causava uma tristeza, e eu sabia que Deus não queria aquilo para ele, que Deus o amava, mas ele estava tão ferido que ele não conseguia sentir Deus na vida dele. Ele, infelizmente, ele tinha um bloqueio até mesmo com Deus, diante de tanta dor, de tanto sofrimento, né? E aí então, esses 3 meses se concluíram nesse dia de aniversário, e aí nesse dia eu chamei ele no quarto, né? E ele falou assim para mim, Rita, está acontecendo algo diferente na minha vida, né? E ele falou assim, tem uma passarinha, né, uma sabiá, que todo dia ela vem cantar aqui na minha janela, e eu sinto como que Deus está ali, dando um sinal de que ele está comigo, né? Através desse passarinho, dessa passarinha que está vindo cantar aqui para mim. Aí ele falou assim, o ninho dela está ali no quintal. E aí ele me levou no ninho, né? E ali os 3 ovinhos assim da passarinha, ele falou assim, ela vem cantar para mim. É como que algo novo vai acontecer na minha vida. Daí quando ele falou isso, eu falei assim, Carlos, já que você está tocando nesse assunto, né? Eu quero dizer para você que faz 3 meses que eu estou orando por você, e realmente é isso que Deus fala no meu coração, que Ele está preparando algo para você muito novo, que Ele vai dar uma bênção muito grande na sua vida, e que tudo, né, vai ser diferente agora. Aí ele falou assim, Rita, eu fui chamado por um emprego, e eu estou feliz agora, né, nesse novo emprego. Eu também sinto esse novo de Deus na minha vida. E ali no quintal da casa, né, onde ele morava, ele falou, olha, outro sinal que Deus está me dando. Tinha essa árvore, ela estava seca, né, era uma moreira. Ele cortou a moreira porque ela estava seca. Só que quando a moreira foi cortada, né, da raiz, e ela ali, o toco da árvore, depois de cortada, ela começou a brotar várias ramagens, né? Ele falou assim, olha, agora que ela está cortada, ela está dando fruto, né? Enquanto ela estava na raiz, não dava fruto. Agora que ela está cortada, está dando fruto. E naquele momento eu falei assim, sabia, Carlos, que tem uma música
música, né, evangélica, que fala justamente isso, né, que está escrito em Jó, que ainda que na terra envelheça a raiz, os ramos, né, cortados, há esperança para você, né? Então eu falava assim, realmente, Carlos, Deus está confirmando que nada está destruído, né? Que daquilo que está cortado, daquilo que não existe mais, Deus realmente vai fazer brotar o novo para você. E aquele dia, irmãos, foi um dia muito marcante. Nós passamos um dia maravilhoso, um churrasco em família, né? E cantamos parabéns para ele. O meu pai estava presente, minha mãe não estava, ela estava viajando nesse dia. Mas fora minha mãe, estava toda a família lá. Foi um dia muito abençoado, um dia muito maravilhoso, né? Onde o meu irmão conversou com o meu pai, que era raríssimo isso de acontecer. Conversou com o meu irmão mais novo, que era raríssimo também de acontecer. E quando foi no final daquele dia, né? No final daquele dia, o meu irmão, eu falei assim, Carlos, agora eu tenho que ir, era um domingo, porque eu tenho missa, né? E eu preciso ir para a missa. E aí então meu irmão, ele me abraçou muito forte, né? E ele falou assim, Rita, você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Passando 2 dias, o meu irmão morreu, ele faleceu. E eu vi, né, o amor de Deus pelo meu irmão. O quanto Deus não queria levar o meu irmão sem dar uma festa para ele, sem curar ele daquelas feridas de rejeição, sem curá-lo, né, de toda aquela situação de não aceitação da própria vida, da própria existência. E o quanto né, Deus queria mostrar para ele que ele era amado. E esse novo de Deus, esse preparo que Deus fez nesses 3 meses, que Deus me pediu para orar por ele, né, e ele vendo os sinais de Deus, né, através da passarinha, através da árvore cortada, Deus mostrando para ele que tinha o novo. Mas o novo de Deus para o meu irmão era muito maior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar para ele aqui na terra, né? Deus realmente levou ele no melhor momento da vida dele, aonde ele abriu o coração para perdoar, para amar e sentir Deus na vida dele. Quando eu entrei no quarto do meu irmão, né, porque ele morreu infartado, e 2 meses antes, né, do meu irmão ter morrido, uma irmã minha também tinha morrido infartada, né? Então em 2 meses eu perdi 2 irmãos infartados, os 2 com dificuldades também na parte do alcoolismo. Estou falando isso porque igual o Elton entrou em contato, né, que tem dificuldade no alcoolismo. Deus conhece a sua história, Elton, Deus sabe o porquê, né? Quando a gente vem de uma família onde o pai é alcoólatra, onde a mãe é alcoólatra, né, ou de repente uma ferida muito grande, a gente vai se refugiar na bebida, mas Deus é capaz, né, de libertar, né? Esse meu irmão, graças a Deus, quando ele morreu, ele não estava nessa situação de alcoolismo mais, ele já estava livre disso, por glória de Deus, né? Então a gente sempre deve orar, sempre deve pedir a graça de Deus para se libertar. E quando eu entrei no quarto desse meu irmão, né, estava aberta a Bíblia. E eu achei tão maravilhoso isso. Estava aberta a Bíblia, estava na história de Amã. Amã que tinha sido banhado 7 vezes no Rio Jordão e tinha sido curado daquela lepra. E eu não tenho dúvida de que Deus curou a lepra emocional do meu irmão. E agora nesse momento, eu quero convidar você para que você realmente vá entregando a sua história para Deus, né, irmãos? Eu digo para você, você que tem uma história de dor na sua família, você que de repente convive aí com os irmãos e é uma dificuldade, uma família grande, ou às vezes a sua família nem é tão grande assim, mas vocês irmãos não se dão bem, não conseguem se relacionar, né, não conseguem, queria pedir para a equipe de música para ministrar um pouquinho para nós. Você que não consegue ter relacionamento com seus irmãos, você que tem dificuldade com seu pai, com a sua mãe, quero convidar você, vá se entregando para Deus agora, vá permitindo mesmo que o Senhor vá tocando nas suas feridas, tudo aquilo que é revolta no seu coração. Talvez você é uma pessoa muito revoltada, talvez você é uma pessoa assim que também, como meu irmão, não aceite o dia do seu aniversário, não aceite o dia da sua existência,
existência. Não aceite por que você nasceu. Quantas pessoas perguntam isso, meu irmão? Ele sempre vivia perguntando: eu não pedi para nascer, por que eu nasci? Por que as coisas não dão certo para mim? Talvez hoje você se veja assim, que nada dá certo na sua vida, que aquilo que você tenta você não consegue, que aquilo que você luta para conseguir você não consegue. Você que não conseguiu concluir uma faculdade, você que começou a fazer uma faculdade, mas tudo que você tenta você não consegue concluir, tudo que está relacionado ao seu pai, à sua mãe. Todas as vezes que você começa a empreender algo e você não consegue, toda a sensação de insegurança. Quando um filho não é afirmado pelo pai, né? Quando a gente tem um pai ausente, como foi o caso da nossa família. Quando você tem um pai agressivo que só te humilha, você vai ter vários sentimentos. Você vai ter sentimento de insegurança, você vai ter sentimento de abandono. Você vai achar que tudo que você vai, algo lá na frente escapa das suas mãos. Toda falta de segurança, todas as vezes que você não sente segurança, você que foi criado com seus avós, como foi meu irmão, você que foi criado com a sua tia, com seu tio, você que foi criado numa instituição, você que foi criado num orfanato, você que foi criado na rua, que foi criado solto, que o teu pai e tua mãe não se preocupava com você. Você que foi criado por um irmão, por uma irmã, por alguém. De repente você foi criado por um traficante, por uma prostituta, por alguém que aos olhos dos homens não vale nada, não presta. Mas foi a pessoa que te acolheu, foi a pessoa que te amou. Você que viveu num ambiente onde havia muito assédio. Havia muito assédio moral, havia muito assédio até mesmo físico, e que você foi desenvolvendo. O Senhor me mostra homens que foram violentados pelo próprio pai, homens que foram violentados por tios, por primos, e por causa disso você desenvolveu um sentimento de que você não é homem, de que você realmente não nasceu homem. Toda essa dúvida que está pairando no seu coração. Uma das coisas que meu pai mais falava para o meu irmão mais velho, para o Carlos, é que ele não era homem, porque ele não era um homem que gostava de ir na zona de prostituição, ele não gostava de assediar as mulheres. Então meu pai sempre falou para esse meu irmão que ele não era homem. Esse meu irmão, ele só teve um relacionamento afetivo, depois nunca mais. Ele pegou aversão também aos relacionamentos afetivos. Talvez você hoje assim tem tanta dificuldade nos seus relacionamentos afetivos com o seu cônjuge, com a sua esposa, ou você nem consegue se firmar num relacionamento. Você começa um namoro e a pessoa termina por causa das suas feridas emocionais. Você é carente, e você, nessa carência, muitas vezes você acaba sufocando as pessoas, e não é porque você quer, é por causa das suas necessidades, tudo aquilo que faltou para você, que você quer compensar. De repente no sexo livre, que você quer compensar na bebida, você quer compensar nas drogas. Vai entregando tudo isso para Deus, vai entregando a sua história para Deus. Olha para a sua história agora. Se você teve uma história bonita, se graças a Deus seu pai e sua mãe foram bons com você, vá orando para as pessoas que foram rejeitadas. Há tantas milhões de pessoas rejeitadas nesse mundo, irmãos. Há tantas pessoas que foram criadas assim, a Deus dará, como diz, né, com poucos recursos, famílias inteiras, muitas vezes até hoje, que passam necessidade, não tem privacidade, né? Irmãos que não têm privacidade, como nós não tínhamos na nossa casa, nenhum tinha nada, né, de concreto seu, porque tudo era compartilhado, tudo era, um vestia a coisa do outro, não tinha essa coisa da pertença. Você que não tem essa sensação de pertença, você que acha que não pertence a lugar algum, você que não se estabelece em lugar algum, você que é inconstante, você que cada hora você está num emprego diferente, você que não consegue se firmar num trabalho,
Você começa um trabalho, daqui a pouco você já não gosta mais. Você está num ambiente, tá bom, daqui a pouco já não está bom mais. Toda essa inconstância emocional, vai entregando para Deus toda essa instabilidade emocional. Você que acorda de manhã com um humor, daqui a pouco já é outro. Você que é bipolar, você que acorda assim sorrindo, daqui a pouco passa metade do dia você já está triste, ou o contrário, acorda triste, daqui a pouco já está bem-humorado, e assim vai todo momento, durante o dia várias inconstâncias. Você que é revoltado e que as pessoas que estão perto de você, elas tentam chegar para você e mostrar para você que você tem uma ferida e você não deixa. Você que as pessoas tentam mostrar para você que você precisa melhorar nos seus afetos, nos seus relacionamentos. Você que é pai, que não consegue expressar amor pelos seus filhos por causa da criação que você recebeu do seu pai. Teu pai que não era nem um pouco afetivo, não era carinhoso com você, e da mesma forma você não consegue ser carinhoso com seus filhos. O Senhor me mostra um pai, e você sofre muito porque você é da igreja, você tenta mostrar para as pessoas que você é um bom pai, mas lá na sua casa você é estúpido, você é agressivo, você não consegue tratar bem sua esposa, você não consegue tratar bem os seus filhos, você é grosso, você é grosseiro. O Senhor está tocando você, você que não é sensível com as dores da sua esposa. O Senhor me mostra muitas famílias que precisam ser curadas porque o esposo não olha para as dores da esposa, a esposa não olha para as dores do marido, os dois não olham para as dores dos filhos. Os nossos filhos em casa, irmãos, eles precisam de atenção, eles precisam que você sonhe com eles precisam que você torça por eles. Não adianta você só dar comida, bebida, você precisa sonhar os sonhos dos seus filhos, você precisa apoiar a eles. Meu irmão, ele nunca conseguiu concluir a faculdade porque infelizmente meu pai e minha mãe nunca o apoiaram, nunca falaram para ele: vai filho, nós estamos com você. Por mais que às vezes não seja possível uma ajuda material, né, uma ajuda financeira, mas o apoio, irmão, o apoio é muito importante. Você que pode apoiar alguém e não apoia, você que pode ajudar alguém e não ajuda, né, que você peça essa graça para o Espírito Santo, para que você ajude, né, ajude essa pessoa. O meu esposo, quando eu o conheci, ele já tinha começado várias faculdades e não concluía nenhuma, né? E eu sempre o apoiei até que por fim ele concluiu a faculdade. Da mesma forma quero fazer isso com minhas filhas, né? Apoiá-las para que elas concluam, sonhar o sonho daquela pessoa, apoiar a ela quando ela precisa, né? Embora muitas vezes da outra parte talvez não haja a gratidão, talvez não haja essa mesma visão, mas que você faça a sua parte, deixe o Senhor tocar. Você aí na sua casa, que tem teu pai e tua mãe, e você é um filho rebelde, você muitas vezes é revoltado pela situação financeira que seus pais têm. Você que pergunta assim: meu Deus, por que eu não nasci em outra família? Por que eu tenho tantos irmãos? Por que eu tenho que dividir tudo que eu tenho? Toda esta situação que você vive na sua casa, vai entregando para Deus. Você que, como eu, viveu num ambiente de alcoolismo, de droga, você que tem o seu pai drogado, sua mãe presa, né, por tráfico de drogas, sua mãe presa por ser cúmplice do seu pai que você não chegou nem a conhecer porque está preso há muitos anos na cadeia. Toda essa situação de tristeza no seu coração, famílias que não se entendem mais, todos os ataques do inimigo na família, trazendo divisão, trazendo discórdia. Vai agora entregando para Deus, pedindo para o Senhor essa reconciliação. Vai entregando para Deus, para o Senhor fazer milagres, coisas que você, por ser tão ferido, já não consegue mais. Você, esposa, por estar tão ferida, já não consegue mais. Vai entregando para Deus, Espírito Santo, e vamos cantar esta canção, deixando o Senhor curar a cada um de nós as nossas feridas interiores. Não há mal que me possa vencer.
pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Coloca a mão no teu coração e deixa o Senhor curar você em todas as áreas. Eu quero convidar você que está aqui conosco, ao vivo, aqui presencialmente. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Quais são as feridas da sua vida? Jesus nos trouxe aqui nesse dia do Louvemos para curar as nossas feridas. Porque uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa machucada, ela machuca. Uma pessoa que tem um espinho na carne, ela sofre. E o Senhor, Ele só quer fazer uma coisa com cada um de nós: nos amar. Deus nunca vai ter outra coisa senão o remédio. Há remédio. Para tudo há remédio. Se você é da geração passada, você tantas vezes ouviu seus pais, seus avós falando isso. Para tudo há remédio, e há mesmo. Não existe nenhuma história perdida. Esses dias nós comemoramos Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele tem uma frase que fala assim: nada está perdido enquanto se busca. Enquanto você tem vida, irmão, enquanto você tem vida, irmã, você pode buscar a sua cura. Talvez você tenha perdido pessoas neste caminho de ferida, de machucadura. Talvez pessoas não vão conseguir compreender você nunca. Esse meu irmão, não era todos os irmãos que se aproximavam dele porque tinham medo. Talvez você é uma pessoa que você não consegue, você tem medo de se aproximar, medo de perdoar, medo de querer compreender. Mas o Senhor, Ele está aqui nessa tarde para dizer para você, irmão, irmã, sempre, sempre haverá soluções. Você, mulher, que o seu casamento parece estar destruído, que você possa entregar para Deus toda esta situação da sua família. Você, esposo, que a tua mulher saiu de casa e ela foi morar com outra pessoa e deixou você sozinho com os seus filhos, e você não vê solução para esse casamento. O Senhor pode restaurar. O Senhor me mostra a passagem do profeta Oséias, onde o Senhor convida aquele homem a desposar uma mulher adúltera. E o Senhor está tocando o seu coração, homem, para que você acolha esta mulher. Só Deus sabe de toda a situação que essa mulher viveu. É sua esposa, que você o acolha, porque, como diz nessa mesma passagem, é assim que o Senhor nos acolhe na nossa prostituição. Irmãos, muitos de nós somos prostituídos, ou seja, nós buscamos coisas fora de Deus por causa das feridas emocionais. Vai entregando a sua vida. Você, mulher que é infeliz no seu casamento, você, mulher que viveu uma história de dor com o teu pai, com a tua mãe, e casou para fugir de casa, e hoje você vive um casamento infeliz. Você, pai
passa pelas mesmas situações que você passava na sua casa, situações de agressões morais, de agressões físicas, e você se vê assim perdida. Vai entregando para Deus toda essa situação de dor na sua história. Você, filho que foi abandonado pelo seu pai, o Senhor me mostra muitos filhos abandonados pelo pai, pelo homem, pelo papai. E você tem uma dificuldade de se relacionar com Deus. Você não acredita que Deus ama você. Você é um menino muito também travesso. Você busca as coisas fora de Deus. Você procura saciar o seu vazio interior nas coisas, nas pessoas. O Senhor me mostra um rapaz que você tem a necessidade de sair de noite, ir atrás de mulheres, ir atrás de coisas para suprir o seu vazio. Vai entregando para Deus tudo isso. Eu quero convidar você a ir trazendo à sua memória todas as situações na sua casa de briga, de ofensas, e que você possa nesse momento perdoar o seu pai, pedir para o Espírito Santo esta graça de poder perdoar o seu pai. Vá perdoando o seu pai, assim como graças a Deus eu consegui esta graça diante de Deus. Hoje o meu pai, está com câncer. Ele parou de beber por causa da enfermidade. E graças a Deus, cada dia que passa, cuidando do meu pai, posso estar com ele. Da mesma forma você, irmão, irmã, vá pedindo a graça a Deus de perdoar seu pai, de perdoar as coisas que ele te fez, que ele te feriu, que ele te machucou, que ele te magoou. Você que era agredido, o Senhor me mostra um homem que era agredido pelo seu pai em público. Seu pai pegava a cinta e batia em você em público, e isso foi causando em você uma situação de humilhação tão grande. E hoje, mesmo você adulto, você tem a necessidade de humilhar as pessoas em público. Essa ferida que vem do seu pai, a mesma forma você reproduz, você humilha as pessoas em público. O Senhor está curando você, homem, desta ferida interior, dizendo para você, você não precisa mais disso. O Senhor me mostra muitas pessoas que gostam de humilhar as outras pessoas. Toda essa ferida de rejeição, de humilhação, o Senhor está libertando agora em nome de Jesus. Várias mulheres que não se firmam em relacionamentos. O Senhor me mostra uma mulher, você tem 45 anos e você não se casou ainda, e você teve vários relacionamentos, e você fala: Senhor, será que um dia eu vou casar? Porque nada dá certo nesta área da sua vida, que está totalmente relacionada ao seu desenvolvimento com teu pai, com a tua mãe. O seu pai pela rejeição, pela ausência, e da mãe os ciúmes dessa mãe que era ausente da sua casa. E você é muito ciumenta, mulher, e por isso você não consegue manter os relacionamentos. Mas o Senhor nesta hora está curando e tocando você, e o Senhor tem uma boa nova para você, mulher. Você vai casar, você vai ter esse homem que vai te compreender, que vai estar com você. O Senhor me mostra uma mulher viúva, e você é viúva, mas você é jovem ainda. Foi uma coisa muito trágica que aconteceu com você. Logo após o seu casamento, o seu esposo já morreu, e isso já fazem mais ou menos uns 8 anos, e você fica nesse questionamento se você deve ou não se abrir para um novo relacionamento. E o Senhor me mostra que Ele está curando você, mulher, de toda esta ferida, desta perda desse marido, e o Senhor tem esta novidade de vida para você. O Senhor me mostra Ele desenterrando muitas coisas que estão enterradas na vida de muitas pessoas. A sua vida como que estava enterrada, e o Senhor nesta hora Ele veio desenterrar esses tesouros na sua vida. Ele veio desenterrar os tesouros, e Ele diz para você, homem e mulher, desenterra esses tesouros enterrados, todas as qualidades que tem em você e que você enterrou essas qualidades. Você só vê coisa ruim em você. O Senhor me
me mostra muitas pessoas que falam assim: eu sou ruim, eu não presto, eu não valho nada, eu não sirvo para nada. O Senhor está quebrando todas essas correntes negativas da sua existência. Pessoas que não têm equilíbrio nas emoções, você não consegue ser equilibrado nas suas emoções. O Senhor agora está ajustando as suas emoções, Ele está colocando tudo no lugar. Vá permitindo e vá pedindo mesmo para o Espírito Santo. Enquanto se busca, nada está perdido, nada está derrotado na sua vida. O Senhor me mostra uma casa destruída, uma casa destruída até os alicerces, e o Senhor vem dizer para você hoje, como Ele diz em Isaías 61, eis que eu restauro os alicerces antigos, eis que estou reconstruindo em cima desses alicerces destruídos. O Senhor está recompondo, Ele está falando para você, no lugar de ruína, o Senhor está levantando um grande palácio, é um grande monumento que o Senhor está estabelecendo na sua vida. O Senhor diz para você, homem, mulher, família, não desista do seu filho. O Senhor me mostra uma família e vocês colocaram seu filho num lugar para ser recuperado das drogas, para se recuperar do vício. E o Senhor diz para você, irmão, irmã, não desista, ore enquanto ele está lá. A saudade, o Senhor me mostra esse pai, esta mãe chorando de saudade desse filho, que vocês estão há meses sem poder ver esse filho, por causa da pandemia, por causa dessa necessidade da cura do seu filho. Mas o Senhor diz para você, enquanto ele está distante de você, pai e mãe, Deus está com ele, e que você possa mesmo confiar. Vamos cantar mais uma vez essa canção e declarar: eu tudo posso naquele que me fortalece. Nada está perdido na nossa vida. O Senhor diz para você, se levanta deste abatimento, se levanta dessa tristeza. O Senhor quer que você faça festa, é dia de festa, é dia de glória. Não odeie mais a tua vida, aceite a sua vida, aceite a sua existência. O Senhor te cura. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Cante. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. O Senhor, Ele me deu uma palavra agora nesse momento, e a mesma palavra que Ele me deu durante a semana, e Ele fala para você: sacode a poeira que te cobre, levanta-te, Jerusalém, e reina. Irmão, não deixe o inimigo destruir a sua casa, não deixe o inimigo tirar da sua mão o governo e a autoridade. Mãe, você tem autoridade espiritual sobre seu filho. Pai, você tem autoridade espiritual sobre seu filho. Filho, você foi chamado como filho para ser amado, para ser querido. Sacode a poeira. E o Senhor, Ele fala para você: desencilha-te das cadeias que prendem o teu pescoço. E eu profetizo agora em sua vida, em nome de Jesus. Elton, todas as pessoas que me assistem agora, que estão cativos de Satanás, que estão presos em cadeias emocionais, que estão presos em cadeias espirituais, que estão presos em cadeias de doenças físicas, seja liberto agora, em nome de Jesus. Que caia por terra toda a cadeia que prendia teu pescoço, filha cativa de Sião. Porque eis o que diz o Senhor: adorna-te de novas vestes, veste de gala, é o que o Senhor tem para você. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma vez o refrão, Júlio. Mais uma vez.
ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rita, queremos agradecer o seu carinho, a sua presença aqui conosco. Você continua conosco mais um tempinho ainda. Daqui a pouco tem adoração, mas eu queria que você mandasse um abraço para a Lucimar, que está acompanhando lá em São José do Rio Pardo, da comunidade de presença, uma palavrinha para ela, que foi nossa coordenadora estadual, e para todo mundo que faz parte da RCC do Estado de São Paulo. Você está falando para o Brasil, mas muita gente querida que também tem amizade com você. Então uma palavrinha ali olhando para a câmera e depois passa os contatos para as pessoas falarem com você, se possível. Tá bem. Lucimar, você, né, sabe o quanto eu te amo, né? Eu amo demais você. Você é uma pessoa muito especial para mim, né? Me ajudou tanto, né, em tantas situações, pela sua oração, pela sua conduta, pelo seu jeito de ser, né? Eu me sinto parte, né, da comunidade mesmo, não fazendo parte, né, diretamente. Eu sempre oro por vocês. Amo você, o Fernando, né, o Renato, a Cíntia, né, o Dil. Vocês moram muito assim no meu coração. Eu tenho uma gratidão eterna pelos 4 anos que você me deixou na diretoria, né, como tesoureira, também responsável pelo escritório de contabilidade. Mais do que isso, espiritualmente, né? O bem que você faz, não só a mim, mas tantas pessoas, né? A sua fidelidade, esse rosário que vocês rezam pelo mundo inteiro todos os dias, esse amor a Santa Catarina de Sena, tudo aquilo que vocês implantam no coração da gente realmente fecunda e ali fica. Então, assim, saiba, eu não esqueço de você, Lucimar, um dia da minha vida. Eu amo demais você e toda a comunidade. E quero, né, mandar um beijo aí para todo mundo, para o Marcelo Marangol, que eu amo demais, né, um dos meus melhores amigos assim desses últimos tempos, que eu tenho uma gratidão muito grande por ele também, ao senhor Reinaldo, com quem trabalhei 10 anos como secretária, enfim, a Reinalda, que me instruiu no Ministério de Cura e Libertação estadual, Ágape Terapia. Eu tenho gratidão por todos, né? Daria aqui para ficar o dia inteiro falando de tanta gente maravilhosa que passou pela minha vida. E ali tem o contato, que é Rita de Cássia, né, facebook.com/, Rita de Cássia Votorantim. Isso, é a cidade perto de Sorocaba, isso, Votorantim. Isso. Queria falar também assim que eu tenho programa na rádio, né, toda a semana, nos Braços da Mãe. Eu faço esse programa ele é diário. Eu divido esse programa com a Franciele, então o meu dia é terça e quinta, né? E a Fran segunda, quarta e sexta. A gente divide esse programa, vai das 15h30 até as 17 horas na Rádio Cantate de Sorocaba. Pega também aí pelas redes sociais, e também na Rádio Ave Maria, onde eu faço programa Famílias Curadas toda terça-feira à noite, das 20 às 21 horas. E o telefone 15 98822 2960. Obrigado, Rita de Cássia.